Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso número 5. Convido a todos a ficarmos mais uma vez de pé para acompanharmos a leitura bíblica. Romanos 5, verso 1 ao verso 5, diz assim a sua palavra. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Podeis sentar, irmãos. No texto anterior, no capítulo de número 4, Paulo ele conclui a sua explicação, a sua defesa a respeito da justificação. Ele diz o seguinte, no verso de número 25, o qual, se referindo a Jesus Cristo, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O termo justificação, como vocês já têm aprendido, é uma declaração de justiça. E essa declaração de justiça selou a nossa paz entre nós, selou a paz entre nós e o nosso Deus. É importante perceber isso porque é exatamente daí onde Paulo ele começa uma nova série de argumentações. Nós veremos que em Romanos ele constrói toda a sua argumentação a partir da doutrina da justificação pela fé somente. Ele o faz nos 3 primeiros capítulos, tratando sobre o aspecto da necessidade dessa justificação, e no capítulo 4 ele apresenta a base bíblica para crermos nessa justificação. No capítulo 5, então, ele começa até o capítulo 8 a apresentar os frutos dessa justificação. E o primeiro fruto que ele irá nos apresentar, então, é justamente a paz. Por causa da justificação, nós temos paz com Deus. É importante perceber que ele constrói essa argumentação, e o ápice dessa argumentação é o capítulo de número 8, onde ele já abre dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo, inspirado pelo Senhor, ele constrói toda a sua argumentação de forma muito lógica, de forma muito precisa. Depois, no capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai então apresentar dizendo que, tratando sobre o caso em tela, Israel, por que nem todos os de Israel eram de fato israelitas? Porque haviam alguns que aparentemente poderiam ser eleitos e não foram. E no capítulo 12, então, a cereja do bolo, quando ele fala, rogo-vos, pois, diante do Senhor, pelas essas misericórdias que eu acabei de apresentar, referindo-se à doutrina da justificação pela fé, ele chama então a igreja a um compromisso. Então Paulo, de forma muito didática, de forma muito pastoral, ele está ensinando à igreja do Senhor que Deus pagou e apagou a nossa dívida com um propósito muito específico, trazer sobre nós uma declaração de justiça. Isso em momento algum não nos transforma meramente em justificados por nós mesmos. Essa declaração é a obra redentora, a obra do Deus Trino que faz com que tenhamos essa certeza. Eu queria só mencionar Isaías 53 rapidamente, lembrando que no Antigo Testamento nós já éramos ensinados a respeito disso. E eu falo isso porque eu gostaria dessa manhã de meditar no tema o fruto do penoso trabalho, referindo-se à obra redentora de Cristo. E Isaías 53 é que traz para nós essa expressão. Ela diz que, o Isaías 53, que havia um preço que era requerido, alguém precisava pagar esse preço, e diz então que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e diz que pelas suas pisaduras nós seríamos curados, referindo-se à igreja do Senhor. Essa é a grande mensagem, conforme o profeta Isaías disse. E nós vemos então, irmãos, que esse fruto do penoso trabalho, ele de fato foi concluído, e sendo ele então concluído, e Cristo ficando satisfeito com o fruto do penoso trabalho, nos traz a plena segurança, a plena certeza que, de fato, a declaração de justiça que foi outorgada na cruz do Calvário, ela é verdadeira. Isso deve trazer aos nossos corações, irmãos, profunda alegria, deve trazer aos nossos corações um profundo e verdadeiro contentamento. Por isso, o fim principal do homem não é apenas glorificar o Senhor, mas alegrar-se nele para todo sempre. Por causa daquilo que foi feito na cruz do Calvário pelo Deus Trino, por toda a obra redentora.
É interessante nós olharmos para esse termo gloriar-se, né? Ou sendo chamados a glorificar o Senhor, porque é um termo que se repete nesse capítulo especialmente, em outros também, mas nesse Paulo ele usa quase que um trilho para nos ensinar sobre isso, de forma até inversa, porque no verso 2 que nós lemos agora de manhã, ele apresenta a esperança da glória, ele fala que nós devemos nos gloriar na esperança da glória. No verso 3 e 4, que também lemos essa manhã, nós vemos que não apenas nos gloriamos na certeza da glorificação, mas nós nos gloriamos nas tribulações. E aí no verso de número 11, já no final desse capítulo, e nós não olharemos para esse texto, ele diz que nós nos gloriamos em Deus e no seu decreto eterno. Então percebam que a obra da justificação pela fé somente é um motivo de contentamento e alegria para os nossos corações. Em Apocalipse capítulo 7 nós veremos isso claramente, quando arguído ali pelo ancião, João é perguntado quem são estes e de onde eles vêm, e ele fala, eu não sei, mas você sabe a resposta. E ele fala, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por este motivo, eles estão diante do Senhor todos os dias e eles adoram a Deus eternamente. Percebam que a justificação pela fé somente é o motivo da alegria dos nossos corações e é o motivo que nós somos chamados, conclamados pelo Senhor, dia do Senhor após dia do Senhor, nós somos conclamados a bendizer o seu nome. Por isso que nós não celebramos, por exemplo, a Páscoa naquele dia separado no ano, todo domingo para nós é o momento de lembrarmos da obra redentora de Cristo, do fruto do seu penoso trabalho. Hoje eu gostaria de olhar então, no texto dessa manhã, para as consequências ou o fruto, dessa obra redentora de Cristo. Voltando aqui então para o texto, irmãos, nós vemos que Paulo, ele já abre o texto com a seguinte declaração, justificados, pois, mediante a fé. Veja, irmãos, que ele, duas coisas importantes aqui, ele já fala a um público que ele entende que é eleito do Senhor, que foi transformado pelo Senhor, ele faz isso em várias cartas, ele olha, ele sabe que eles são eleitos do Senhor, e mais do que isso, ele fala sobre uma paz, mas não é uma mera paz de falar, eu estou tranquilo, está tudo bem, não, é uma serenidade verdadeira, nós estamos serenos, calmos, tranquilos, porque aquilo que nós não poderíamos fazer, Cristo o fez na cruz do Calvário. Ele não se refere, irmãos, a uma mera paz, ele se refere a uma paz que é fruto do nosso relacionamento com Deus, pois a guerra que existia entre nós e o Senhor, ela foi encerrada. Não é uma guerra que vai acontecer ainda, ela é encerrada por causa da obra redentora de Cristo. Claro que na história ela se manifesta visivelmente para nós, nós entendemos que essa guerra ela é encerrada antes mesmo da fundação do mundo, quando Deus separa o seu povo e separa-os para a salvação. Mas lembrem, irmãos, que em João 3,36, referindo-se àqueles que estão em guerra contra Deus, ele diz, a ira de Deus permanece sobre eles, é uma ira que já está. E nós vemos então que Paulo diz que não há mais guerra entre nós e o nosso Deus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como ele dirá em Romanos capítulo 8, verso de número 1. E inspirado então pelo Senhor, Paulo, ele investe muito tempo para tratar sobre a doutrina da justificação pela fé somente. Como já dito, irmãos, ele fez isso do capítulo 1, verso 16, até o capítulo 3, o final, verso 31, ele está mostrando que ela é necessária. Antes que alguém pense que as suas obras são suficientes para justificá-lo, ele abre o capítulo 3 apresentando lá uma lista de pessoas que estão em oposição contra Deus, que são sepulcro caiado, que só urde engano, para dizer o seguinte, essa é a situação de toda a humanidade sem Cristo. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se perderam. Ele mostra que a justificação pela fé somente ela é necessária, porque havia um pensamento judaico de que eles poderiam justificar a si mesmos por obras. Tanto que a discussão lá do concílio de Jerusalém, em Atos 15, passa por isso. E a pergunta que Pedro faz é, por que nós traremos sobre eles um jugo que nem os nossos pais suportaram? Por que nós tentaremos a Deus nesse sentido? Porque o judeu batia constantemente na tecla de uma justificação por obras. E Paulo então argumenta dizendo que essa justificação é pela fé, e pela fé somente. Esaú, quando nem havia manifestado obra alguma, foi rejeitado pelo Senhor.
Perceba então que do capítulo 1 ao capítulo 3, ele bate na tecla, ele foca especificamente dizendo o seguinte: essa justificação ela é necessária. E antes que alguém perguntasse qual é o argumento bíblico para isso, no capítulo 4 então, que é os sermões que vocês têm caminhado recentemente, é apresentado então a base bíblica para isso. Ele dá um exemplo bíblico para falar sobre justificação. E a partir desse capítulo, então, ele começa a apresentar quais são as consequências, quais são os frutos desse penoso trabalho de Cristo, mostrando capítulo após capítulo como essa obra ela é eficaz e como essa obra ela é de fato frutífera. E como esses capítulos fazem parte de um mesmo bloco, não é à toa, irmãos, que cada um desses capítulos, os 5, o 6, o 7 e o 8, eles encerram falando sobre a mediação de Cristo. Que isso só é possível porque Cristo foi o mediador, foi aquele que assumiu o nosso lugar e o único, sendo 100% Deus e 100% homem, que pode dialogar com as duas partes. Ele é o perfeito mediador. Paulo ele está argumentando dentro de um grande bloco, e nessa primeira parte desse grande bloco, ele apresenta então o primeiro fruto. Nós agora temos paz com Deus, por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele dirá isso no verso 21 desse capítulo. No verso 23 do capítulo 6, no verso 25 do capítulo 7, no verso 39 do capítulo 8, os últimos versos desses capítulos, ele dirá também que é por causa da obra de Cristo. E esse texto, irmãos, ele traz muitas lições importantes para todos nós, para nos apresentar essa gloriosa, essa bendita obra do Senhor. Eu gostaria de, rapidamente, no tempo que temos, olhar para esses aspectos do texto e, a partir desses aspectos, tirar importantes aplicações, lições para as nossas vidas. O que é que esse texto nos ensina? O que é que nós podemos tirar dele a partir desse primeiro fruto do penoso trabalho do Senhor? A primeira coisa, irmãos, que esse texto ele argumenta é que nós fomos justificados. Veja, ele abre justamente a declaração dizendo isso: justificados, pois. Ou seja, vocês foram declarados justos. Ele acabou de falar sobre a justificação, quando ele disse que ele ressuscitou por causa da nossa justificação, porque de fato, ele ressuscitando, nós também ressuscitaremos, esse argumento de Paulo em 1 Coríntios 15. E aqui então ele fala: vocês de fato foram declarados justos, mediante o quê? Mediante a fé. Por causa disso, vocês têm, todos nós temos, paz com Deus, por meio ou por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele passa então a apresentar esses frutos, os frutos da justificação, e ele apresenta então que o primeiro fruto é a paz com Deus. Ele começa, irmãos, pressupondo que todos os que ali estão, que ouvem aquela carta, a leitura daquela carta, são de fato crentes no Senhor. É interessante que em Colossenses capítulo 3, verso 1, ele fala ressuscitados, pois, e ele apresenta então qual é o estilo de vida que eles deveriam ter. Ele faz a mesma coisa aqui. Se de fato fomos ressuscitados, se de fato fomos declarados justos, há algumas coisas que nós precisamos crer e algumas coisas que se esperam de nós. E a primeira coisa é isso: nós temos de fato paz com Deus. Ele faz a mesma coisa em outros textos, irmãos. E aqui ele diz então que nós fomos justificados, e porque fomos justificados, há algumas certezas aqui. Por exemplo, nós temos paz com Deus. O texto diz que nós obtivemos igualmente acesso ao Pai. O texto ainda aprofunda dizendo que nele estamos firmes, estamos alicerçados. Não há motivo para insegurança. Na nossa doutrina calvinista, o ponto a chamada perseverança dos santos. Mas é importante lembrar, irmãos, que nós só perseveramos porque Ele nos preserva. Por isso ele diz: nós estamos firmes porque é o Senhor quem nos sustenta. Ele não apenas nos salva, Ele nos mantém salvos. E ele diz que essa certeza vem por causa da obra de Cristo. E mais, ele diz o seguinte: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Perceba que a declaração de justiça, não apenas ela por si mesma, sozinha, nos traz já um alento aos nossos corações, mas tudo que vem com o pacote, como consequência dessa doutrina, traz certeza e segurança aos nossos corações.
esses benefícios gloriosos da graça salvadora de Cristo, como veremos lá em Tito 2, de 11 a 14. Por isso nós aguardamos o dia glorioso. Por isso nós não somos os mais infelizes dos homens. A felicidade em nossos corações, a verdadeiro contentamento, porque de fato Ele ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que já morreram serão ressuscitados e os que ainda estiverem vivos serão transformados pelo Senhor. Nossa bendita expectativa, o dia glorioso do Senhor. Perceba que nós fomos justificados, e nós não fomos justificados para qualquer coisa, nós estamos sendo preparados para o dia glorioso. E isso começa com a declaração de justiça. Por isso, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos guardar em nossos corações desse texto é que nós fomos justificados. A segunda coisa que nós veremos no verso 3 e verso 4, a continuação desse texto, é que nós fomos declarados justos com um propósito. Não foi para apenas aguardarmos o retorno glorioso de Cristo, mas há uma forma correta de aguardar esse retorno. Escrevendo aos Tessalonicenses, por exemplo, a primeira e a segunda carta, que é muito escatológica, porque haviam dúvidas escatológicas na igreja do Senhor, ele diz então que nós não devemos aguardar a volta de Cristo de qualquer forma. Ele vai apresentar qual é a verdadeira maneira de aguardar o retorno glorioso de Cristo. E aqui em Romanos ele faz a mesma coisa. Veja o que é que ele diz. E não somente isto, ou seja, nós não apenas nos gloriamos na volta de Cristo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí ele diz, irmãos, por que é que nós nos alegramos nas próprias tribulações? Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. O segundo aspecto desse texto é que nós não fomos apenas justificados, mas nós somos, pelo Senhor, santificados. E o processo de santificação passa necessariamente pelas tribulações das nossas vidas, as provações, as privações, as dificuldades. Se você ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver ali um manual de como nós devemos lidar com as provações e as tribulações de maneira santa. E Paulo ele diz exatamente isso, que há um processo em curso nas nossas vidas. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. É um processo muito semelhante, irmãos, por exemplo, que é descrito em Tiago, é descrito ali em Tiago, verso de número 2, capítulo 1, verso de número 2 ao verso de número 4, quando ele diz o seguinte: meus irmãos, Tiago 1, 2 a 4, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Ele escreve a uma igreja que é perseguida porque é fiel ao Senhor. Ele escreve a uma igreja que é perseguida, que precisou deixar a sua própria pátria, por isso é usada como escravo em uma pátria estranha, onde ele não pode ter os seus costumes, ele não pode professar a sua fé, porque ser crente naqueles dias era uma sentença de morte. E ele diz para eles, vocês precisam se alegrar. É isso que ele diz no verso 1, quando ele fala regozijai-vos, né? A palavra usada lá quando ele fala saudações é regozijai-vos. Por que eles deveriam ter alegria? O texto diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele está se referindo aqui à santificação. É a mesma linguagem que Paulo usa ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando ele diz o seguinte, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A santificação é esse processo onde Deus está nos moldando, onde Cristo está preparando a sua noiva para o dia glorioso, para as bodas do Cordeiro. E o texto nos fala que toda tribulação ela é necessária, ela tem um propósito nas nossas vidas, onde nós não devemos questionar por que temos passado simplesmente questionando o Senhor, por que o Senhor tem permitido isso, mas perguntar ao Senhor qual é o propósito de todas essas coisas. Temos caminhado lá nos cultos da noite, lá na Igreja da Aliança, em Gênesis, permitindo o Senhor, hoje concluiremos o capítulo 50 depois de 1 ano e meio mais ou menos. E é interessante você ver que José ele entende tudo que está acontecendo quando ele fala,
lá no capítulo 45, meus irmãos, não briguem entre vocês. Eu fui trazido para cá pelo Senhor com um propósito muito específico para que eu preparasse a vinda de vocês para cá. Porque lá em Gênesis 15, Deus havia dito a Abraão que isso aconteceria. É entender, irmãos, que por mais difícil que seja a situação, para tudo há um fim glorioso e um fim proveitoso. Glorioso a glória do nosso próprio Deus e proveitoso a nossa edificação, a nossa santificação. Deus tem nos moldado por meio dessas situações. Como 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18 nos diz, por isso, não desanimamos. Ele acabou de se referir ao sacrifício de Cristo que ele sofreu e nós somos chamados a sofrer também. Por isso, por esse motivo, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí ele conclui dizendo, não atentando nós às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, atentando nós às que não se veem, porque elas são eternas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o agora pode até ser interessante, mas o eterno é incomparável. Não há nada nessa terra que se compare. A glória com o Senhor é incomparável, é acima de toda comparação. Por isso nós suportamos, sabendo que toda leve e momentânea tribulação tem um propósito específico nas nossas vidas. É Deus nos santificando, é Deus nos moldando, é Deus nos preparando para o dia glorioso. Paulo nos ensina isso em Efésios capítulo 5, quando fala de Cristo e a igreja. Judas, na doxologia final, nos fala também sobre isso. Deus está nos preparando, Cristo está preparando a sua noiva para o dia glorioso. Na tradição de hoje e de outros tempos, o noivo não pode ver a noiva antes do casamento, porque dá azar. Na Escritura, é Cristo, o próprio noivo, que adorna a sua noiva, que prepara a sua noiva para apresentá-la diante do seu Pai no dia glorioso. E ele, como o profeta da igreja, não apenas como mediador, mas ele, como profeta da igreja, ele nos ensina, ele nos molda para que sejamos cada vez mais parecidos com ele. E esse texto nos ensina, irmãos, sobre santificação também. Mas não é apenas sobre justificação ou sobre santificação. O verso 5, ele volta a algo que ele já começou a trabalhar nos primeiros versos. Ele retorna, então, essa temática falando que não apenas fomos justificados, não apenas somos santificados, mas nós seremos glorificados. O verso 5 desse capítulo, ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Ele conclui o que ele já havia iniciado ali no verso de número 2, quando ele fala, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando ele fala sobre esse processo de santificação, a palavra esperança aparece novamente. E a esperança e grande expectativa da igreja é a volta gloriosa de Cristo, é o retorno glorioso do Rei, que voltará para buscar a sua igreja. A palavra esperança, irmãos, no texto de hoje apenas, ela aparece em 3 versículos. Mas em outros textos de Romanos também ela aparece, por exemplo, no capítulo 8 de Romanos, verso de número 21 ao verso de número 28, ele diz o seguinte, quando ele fala sobre a revelação dos filhos de Deus, Que momento os filhos de Deus serão conhecidos? Que momento os filhos de Deus serão revelados? Na glorificação é quando a igreja será de fato conhecida. Até então, alguns dizem que são de Cristo e pode ser que não sejam de Cristo. E aí o verso 21, irmãos, diz o seguinte, eu ia ler do 20 ao 25, mas só para ganharmos tempo, ele abre o 21 dizendo o seguinte, na esperança, ele está falando sobre a criação que geme, que está na expectativa de ser liberta do cativeiro, ele fala, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Veja, irmãos, que a esperança não é esperança como muitos de nós conhecemos. Eu tenho esperança de dias melhores. Eu tenho esperança que o nosso país, algumas situações mudem. Eu tenho esperança que algumas coisas se realizem. Não, essa esperança é uma certeza, é uma espera certa. Por quê? Porque o Senhor prometeu.
E se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Esse é o espírito onde Paulo está tratando conosco. Ele fala que a expectativa, a esperança da igreja é a gloriosa volta de Cristo. Nós aguardamos, nós ansiamos por esse momento. É a grande expectativa dos nossos corações, como Pedro dirá na primeira carta, no capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 9, quando ele nos dirá isso. Nós aguardamos o retorno glorioso de Cristo. Essa é a bendita esperança da igreja. Ou como Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na carta, numa das cartas escatológicas, ele vai dizer exatamente isso, que uma das marcas da igreja, no verso de número 10 do capítulo 1, é que eles aguardavam o retorno de Cristo. Nós aguardamos, irmãos, com expectativa o fim da história. Fim da história é essa que já está descrito em Apocalipse. Nós aguardamos ansiosos pelo retorno glorioso de Cristo. Acima de toda comparação, não há nada que se compare a isso. Um casamento, a chegada de um filho. Eu participei do parto das minhas duas filhas e do meu filho. Estava lá ativamente participando. Mesmo com o ultrassom, vendo o rostinho deles, nada se compara a ver pessoalmente. Mas por mais lista que seja, irmãos, essa expectativa, ela não se compara com o retorno glorioso de Cristo. E é isso que o texto nos ensina. E ele diz que nós estamos sendo preparados para o dia glorioso e devemos, enquanto somos preparados em santificação pelo Senhor, devemos ter grande expectativa em nossos corações para esse retorno glorioso. Porque o momento Ele nos justificou, neste momento Ele está nos santificando e no último dia, no dia glorioso, Ele irá nos glorificar. E não há nada, irmãos, que se compare a isso. Infelizmente, pouco temos visto hinos atuais sendo compostos a respeito da volta gloriosa de Cristo. Packer vai dizer que pouco se fala sobre a volta de Cristo porque nós nos sentimos em casa aqui nessa terra e a nossa pátria não está aqui. E então eu pergunto, irmãos, o que nós podemos aprender? Quais são as aplicações, então, que nós podemos tirar desses três aspectos do texto? O primeiro deles, irmãos, é que como igreja do Senhor, diante do fruto do penoso trabalho de Cristo, nós precisamos nos gloriar no Senhor, pois Ele foi gracioso e nos justificou para uma viva esperança. Essa é a postura da igreja, é assim que nós cumprimos o fim principal do homem, de glorificar o Senhor e nos alegrar no Senhor para todo sempre. Irmãos, esse é o motivo. Se formos olhar para as situações dessa vida, para as dificuldades dessa vida, nós iremos desanimar. Mas lembre o que Paulo diz, nós não desanimamos, porque nós olhamos para Cristo. Nós precisamos, irmãos, nos gloriar no Senhor todos os dias. Acordarmos pela manhã e agradecer ao Senhor, sabendo que as suas misericórdias foram mais uma vez renovadas sobre nós. E ao final do dia, bendizer ao Senhor, porque a sua fidelidade permanece conosco, como o Salmo 92 nos ensina. Segunda coisa, irmãos, não apenas nos gloriar no Senhor, nós precisamos suportar as provações, pois através dela nós somos moldados, nós somos santificados pelo Senhor. Elas produzem em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É Deus nos moldando, é Deus nos preparando para o dia glorioso. Terceira e última coisa, irmãos, nós precisamos não apenas nos gloriar no Senhor, não apenas suportar as provações, mas nós precisamos também desejar a volta de Cristo. Ansiar pelo retorno glorioso de Cristo, pois essa é a única e verdadeira esperança e expectativa da igreja. Não há nada mais importante em nossos calendários. Não há expectativa maior em nossos corações. Dia após dia nós dormimos, orando ao Senhor, para que o outro dia seja o dia glorioso. Será que de fato, irmãos, nós temos vivido assim? Será que essa tem sido as nossas vidas diante do Senhor? Que o bom e eterno Deus, irmãos, o Deus Trino, que nos elegeu de antemão, que nos redimiu por meio de Cristo, esse Deus Trino, irmãos, que nos chamou, esse Deus Trino, irmãos, que nos regenerou, nos converteu, nos adotou, nos justificou, esse Deus Trino, irmãos, que tem nos santificado, tem nos preservado para o dia glorioso e tem nos preparado, irmãos, para a glorificação,
Que esse Deus Trino, irmãos, seja o objeto da nossa adoração, dia do Senhor após dia do Senhor, e não apenas nos domingos, mas em todos os dias da semana, de forma familiar, individual, como temos feito domingo após domingo de forma congregacional. A esse Deus Trino seja a nossa glória, seja toda a honra e todo o louvor, não apenas hoje, mas eternamente. A Deus toda a glória, porque Ele é digno. O fruto do seu penoso trabalho, Ele traz frutos para as nossas vidas, e um desses frutos é a paz com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e traga aos nossos corações profundo contentamento, e que de fato vivamos para a glória do nosso Deus, sempre lembrando do nosso fim principal, do objetivo das nossas vidas, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todos sempre. Que Deus nos abençoe.